Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Que o Mestre Jesus possa nos envolver a todos com o seu amor e com a sua paz. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Patrick Pires da Costa. Moro em Itabuna, no sul da Bahia, e sou trabalhador espírita aqui na região, colaborando com duas casas, o Grupo Espírita Casa de Guará, em Itabuna, e o Centro Espírita Porto da Esperança, em Ilhéus, cidade vizinha. E com este vídeo, nós estamos inaugurando o canal no YouTube Diário do Espírito. Esta expressão, esta terminologia, o nome do canal, ele tem como inspiração diário no sentido de um periódico, um veículo que está sendo colocado à disposição da espiritualidade, daí porque espírito, abstratamente considerado, nenhum em específico, para que, através das mensagens que os benfeitores espirituais vêm nos oferecendo ao longo de tanto tempo, sobretudo pelos livros, nós possamos fazer aqui um veículo, um canal, um periódico, em que teremos a oportunidade de trazer reflexões, compartilhar estudos e que vão nos auxiliar, todos nós, na compreensão da vida, fortalecer a nossa fé, nos ajudar a seguirmos adiante e ter, sobretudo, uma fé raciocinada. Aqueles que já nos acompanham sabem que nós temos uma atividade regular às terças-feiras no Grupo Espírita Casa de Guará, em que publicamos lá as nossas palestras conforme a programação da casa, que não será alterada com este nosso canal. Também fazemos palestras para outras casas, outras instituições amigas que sempre nos solicitam, e estes vídeos vão sendo publicados nos respectivos canais. Mas com este canal específico que nós estamos agora inaugurando, a finalidade é buscarmos de uma maneira sistemática, não necessariamente diariamente, porque em algumas ocasiões não teremos condição, por conta dos compromissos pessoais e profissionais, de estar publicando vídeos todos os dias, mas de uma maneira organizada e sistemática, trazendo sempre vídeos em que possamos compartilhar aqui os ensinos espíritas. E enquanto nas outras casas ou nos outros canais onde são publicadas as nossas contribuições, ali é o resultado de uma solicitação que nos foi feita por companheiros espíritas. Aqui nós vamos utilizar o canal para fazer a reflexão e os estudos conforme aquilo que, pelos canais da intuição, a espiritualidade nos sinalizar. E então temos também um canal com o nosso nome, que foi habilitado de forma circunstancial, com o nosso nome Patrick Pires da Costa. Todos nós que temos um aparelho de celular Android temos a necessidade de criar uma conta de Gmail, que é da Google, que é a dona do YouTube. Então, todos que têm uma conta Gmail têm a possibilidade de habilitar lá no site o seu canal no YouTube. E como nós somos solicitados por companheiros de uma casa espírita aqui de Itabuna para fazer palestras, aqui já nesse período da pandemia, e eles não tinham um canal no YouTube, nós habilitamos o nosso próprio canal, utilizando o nosso próprio e-mail, para publicar os vídeos respectivos. Publicamos ali cerca de 9 vídeos, mas vamos descontinuar a utilização do nosso canal pessoal, justamente porque a ideia é focar na essência do espírito e não na pessoa. Então, doravante, as nossas publicações, fora aquelas que são das instituições que nos solicitam e as publicações regulares da Casa de Guará, nós utilizaremos aqui este canal diário do Espírito. E vamos inaugurar o nosso estudo, as nossas reflexões, compartilhando aqui o estudo de uma obra que tem o título Coragem. Foi recebida por Francisco Cândido Xavier no ano de 1971 e que é uma compilação de mensagens de diversos espíritos, sobretudo de Emmanuel, benfeitor de Chico Xavier, mas temos também aqui algumas mensagens de André Luiz,
do espírito Meimei, do espírito Batuíra e do espírito Albino Teixeira. Também tem uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes. Então vamos inaugurar este canal fazendo o estudo dessa obra. Lembrando que não existe nenhuma finalidade aqui no nosso canal que está sendo inaugurado de ter qualquer monetização, que é o canal, depois de cumprir alguns requisitos, ele pode, a partir do número de visualizações que a pessoa tenha, o YouTube paga. O nosso canal não será monetizado, não existe absolutamente nenhuma intenção nesse sentido. Daí porque vocês não vão me ouvir eu solicitando que se inscrevam, que dê o seu like, aquilo tudo, que são comportamentos importantes para que o YouTube entenda que as pessoas estão gostando e ele comece a sugerir espontaneamente para aquelas pessoas que estão ali acessando o YouTube. Mas de nossa parte não haverá uma preocupação em relação a isso, porque a nossa única preocupação é compartilhar os nossos estudos pessoais para que, se uma única pessoa se sentir mais esclarecida, mais confortada, mais consolada com as mensagens não minhas, mas dos espíritos que nós vamos aqui trazer, mensagens que estão em obras espíritas, nós já nos daremos por satisfeitos. E quando falo uma única pessoa, estou incluindo os desencarnados, porque nós sabemos que em muitos momentos eles se fazem presentes, eles acompanham também, seja aqui, seja ao lado de alguém que assiste. E se uma única pessoa se sentir esclarecida, confortada, consolada, para nós já estaremos cumprindo com a missão almejada. Então, de nós não há nenhuma preocupação nesse sentido, né? Será uma atividade totalmente sem fins lucrativos, apenas com a finalidade de divulgar, de ser um periódico do Espírito, para que os espíritos, os benfeitores espirituais, através das obras espíritas, possam nos ajudar no esclarecimento e na consolação de todos nós. E esta obra, Coragem, é interessante. Estamos iniciando por ela, obviamente em razão do período que estamos vivendo de pandemia, em que existe tanto medo, tanta angústia, muitas pessoas ficando depressivas, muitas pessoas ficando tristes, muitas pessoas enlutadas com parentes e amigos desencarnando, muitas pessoas preocupadas e com medo de desencarnar. Então, este livro traz 50 capítulos, temos uma mensagem de apresentação de Emmanuel, que vamos lê-la hoje. Então serão 51 encontros estudando esta obra, contando aí os 50 capítulos e a mensagem de abertura. E este livro é interessante. Este livro eu fui presenteado há alguns anos, que Coragem, há alguns anos, por um companheiro espírita, do Grupo Espírita Casa de Guará, numa atividade que nós temos lá, os companheiros vão se lembrar, os companheiros da Casa de Guará, que é o amigo fraterno, em que parece o amigo secreto, mas é um amigo fraterno em que há, normalmente 2 vezes ao ano, um sorteio, um grande encontro onde há um sorteio e a gente tira o nome. E o nosso compromisso ali não é dar um presente para a pessoa no próximo sorteio, é orar por aquela pessoa, é acolher aquela pessoa em nosso coração, em nosso pensamento. E a pessoa que me tirou, quando foi me presentear, me presenteou com esta obra. E o interessante é que era um momento que eu estava assim meio borocochô, meio tristonho, meio assim, com algumas questões pessoais e estava meio entristecido, meio acabrunhado. E eu me recordo que eu orava para a espiritualidade, eu orava para o espírito que eu não sei quem é, mas que sabe, assim, todos nós sabemos que temos um mentor espiritual. Eu orava para o meu mentor espiritual, pedindo que me mandasse uma mensagem para que eu mudasse aquele estado, que me desse um sinal. Eu lembro fazendo esses pedidos ridículos, que a nossa pequenez nos leva a fazer, mas eu pedi um sinal da espiritualidade. E quando foi no dia da revelação do amigo fraterno, a pessoa pegou e me deu esse livro, Coragem, o livro que eu necessitava. E eu lembro que eu comentei com minha esposa, não sei se ela se lembra, porque já tem quase uns 10 anos, mas que, meu Deus, que se fosse ter que escolher, a pessoa sabendo já do estado íntimo, que era oculto a
todas as pessoas soubesse desse estado íntimo e fosse comprar um livro, não teria um que se encaixasse melhor do que este, de nome, né, para todos nós, Coragem. E hoje aqui nós vamos compartilhar a apresentação que nos é trazida por Emmanuel. Quando eu estava pensando e meditei muito, assim, criar um canal para com uma frequência maior, estar ali divulgando, compartilhando as nossas reflexões a partir dos nossos estudos, eu, em determinado momento, pensei, nossa, nós temos os nossos estudos pessoais, né, nós espíritas. Eu estou procurando sempre estar lendo, estudando alguma coisa. Normalmente eu faço uma variação, uma obra mais densa, uma obra doutrinária, e depois uma obra um pouco mais leve, romanceada, que traga uma mensagem, né, de fortalecimento. Às vezes eu estudo duas obras ao mesmo tempo, uma desse aspecto mais denso, doutrinário, e outra mais suave, para nos encorajar, para tranquilizar o espírito, né? Então, iniciei hoje o estudo, né, relembrando, porque já tinha lido antes, o estudo da obra No Invisível, de Leon Denis. Ontem eu encerrei o estudo dessa obra aqui, Bastidores da Mediunidade, do Espírito Nora, pelo médium Emanuel Cristiano, mesmo espírito e mesmo médium que nos ofereceram aquela obra basilar, né, que se tornou aí um best-seller, Aconteceu na Casa Espírita. E aí hoje dei início, né, à obra No Invisível, de Leon Denis, né, já tinha lido há cerca de 10 anos, mas paralelamente estava dando início a esta obra Coragem, para que sirva ali de remédio diário, junto com o Evangelho, para a gente passar por este momento aí tão difícil da pandemia, um momento tão sério, para que tenhamos força. E assim, se nós temos um recurso gratuito, como essa plataforma do YouTube, em que podemos, ao invés de estudar para si, né, num ato até às vezes pode ser configurado como egoísta, se temos essa possibilidade de compartilhar a nossa reflexão, nosso estudo, por que não fazer? Por que não fazer? Então, vamos fazer, sim. E Emmanuel inicia, né, com a apresentação. Foi uma mensagem oferecida em Uberaba, 1º de agosto de 1971, em que ele aqui vem nos trazer já a apresentação da obra. Coragem. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Então ele aqui relaciona aquilo que normalmente a gente pede em nossas orações a Deus, nosso Pai, a Jesus, ou os espíritos que figuram como nossas referências de fé, a depender da nossa religião, os santos, né? E qualquer outra referência, os mentores espirituais, o nosso anjo da guarda. Então, as figuras da tradição africana, os orixás. Então, nós normalmente oramos e pedimos dom da saúde, bênção da paz, apoio do afeto, luz da compreensão, privilégio da liberdade, proteção da simpatia, amparo da cultura da inteligência e o socorro do trabalho.
E Emmanuel vai nos dizendo que tudo isso, de fato, é importante, é relevante. A saúde é um tesouro da vida. A paz é o alicerce do equilíbrio. O afeto é refúgio sublime. A luz da compreensão é a base da segurança. A liberdade é a força que nos mede o aprimoramento. A simpatia é estímulo para a ação. Quando nós temos simpatia por alguém ou sentimos a simpatia de alguém por nós, nós nos sentimos estimulados a ajudar aquela pessoa, a acompanhar, a seguir, a colaborar com as atividades por ela realizadas. Então veja, a simpatia realmente é um estímulo para a nossa ação. A cultura da inteligência é um instrumento que nos faz discernir o estudo, o conhecimento, vai nos ajudando a compreender as coisas, a entender as leis que estão por detrás dos acontecimentos e a discernir, a entender, a compreender. E o socorro do trabalho, porque o trabalho é o motor do progresso. Então Emmanuel não nos censura em nossos pedidos, em nossos anseios, em nossos preitos, em nossas solicitações à espiritualidade. Só que ele vem nos acrescentar algo novo, um entendimento que talvez muitas vezes nós não pensemos nesse contexto. Entretanto, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes, ou seja, a gente não pode abrir mão de uma alavanca. Então, para alcançar tudo isso, eu posso pedir, eu posso desejar, mas isso não nos desonera de uma alavanca. Olha, o que é uma alavanca? Né? Aquilo que nos ajuda na física ali, a tornar algo que é mais pesado um pouco mais leve, ou então dar um comando ao mecanismo para agir dessa ou daquela forma, uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina. A alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. Alavanca da coragem, coragem de servir e viver, porque até para viver a gente precisa ter coragem. Uma das circunstâncias que mais gera medo ao espírito é reencarnar. Lá o espírito desencarnado é revestir-se de uma matéria e continuar espírito agora encarnado. Lembremos do livro Nosso Lar, quando mostra lá uma passagem com Dona Laura, livro Nosso Lar, do espírito André Luiz, recebido por Chico Xavier. Dona Laura, a mãe de Lísias, aquele enfermeiro que auxiliou André Luiz ali por tanto tempo, que se tornou amigo, que o acolheu em sua casa. Dona Laura, em determinado momento, se programa para reencarnar e reencarna ao longo da obra, e ela revelava 3 medos em relação à sua reencarnação. O medo do esquecimento do passado, quando ela mergulhasse na matéria, ela esqueceria, então ela ficava assim, meu Deus, será que eu vou conseguir fazer o que está programado por conta do meu esquecimento? Ela tinha medo da influência genética dos seus pais no seu corpo, que poderia ser algum elemento limitador, né, do espírito ali reencarnado, e ela tinha também um receio da influência do meio, se essa influência não poderia enfraquecer os seus propósitos. Mas como ela se preparara muito e ela gozava de méritos espirituais, os espíritos falaram, não, você vai guardar a intuição do que deve fazer e contará com o auxílio da espiritualidade. Esse esquecimento, ele existe de fato nos detalhes, mas a gente traz dentro de nós a intuição do que a gente precisa fazer, a intuição do que não deve repetir dos equívocos do passado, mas ela tinha esse medo. Então vejamos, e aqui a coragem, é importante que se coloque, a coragem não se contrapõe em absoluto ao medo, porque o medo é um mecanismo natural, é uma emoção básica de preservação do ser da espécie. Já está lá de maneira rudimentar em algumas espécies de vegetais mais avançados. Vejam aqueles vegetais que você encosta ali e o vegetal se fecha. Ele ainda não pensa, mas ele já traz ali uma resposta sensória porque
O princípio inteligente ali está próximo de pular para o reino animal. No reino animal, o medo já está em instinto, todas as espécies. E quando alcançamos a razão, no meio hominal, nós trazemos o medo instintivamente, mas também, em certa porção, através da razão, do pensamento. O que é indesejado é o medo irracional, é o medo exagerado que nos paralisa. E essa coragem é uma coragem num contexto de fé raciocinada. A partir do conhecimento de que eu sou espírito, de que eu sou imortal, que eu reencarnei para melhorar, para me reajustar, para reparar questões equivocadas do passado, eu não preciso ter medo do êxito espiritual, em que pese as dores. Então, não preciso ter medo de morrer, não preciso ter medo disso, daquilo. Mas isso não se confunde com inconsequência, com irreflexão, com fanatismo. No contexto atual, a pessoa pode falar assim, eu não tenho medo de pegar Covid, sai por aí e se arriscando. Essa pessoa, aquilo não é coragem. Isso aí é uma inconsequência, falta de auto-amor, de amor ao próximo e de amor ao próprio Deus, que nos ofereceu um corpo para que nós possamos utilizá-lo dentro daquele tempo programado. Então isso não tem nada a ver com coragem, está distante de coragem. Mas a gente deve fazer, cumprir as nossas tarefas, tendo essa coragem fincada numa fé raciocinada. E segue Emmanuel então. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio. Porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Ele diz aqui que apesar de todas as dificuldades, apesar de nos encontrarmos em alguns momentos sitiados, como muitos de nós nos encontramos agora, como consequência, como resultado da lei de ação e reação, de causa e efeito, por dificuldade, desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Então nós precisamos, com coragem, com fé, com esperança, buscar sempre esse caminho, que é o caminho da vida, que é o caminho do amor. Então está aí a apresentação que Emmanuel nos traz, e no nosso próximo encontro nós vamos estudar juntos um texto também oferecido por Emmanuel, que tem o título Quando o Tédio Apareça. Quantas pessoas no atual momento reclamam aí, do tédio, que estão cansadas de estar em casa, que sentem falta de uma aglomeração, que sentem falta do abraço. Todos nós sentimos, é claro. E aí vem Emmanuel nos falar, nos dar orientações, sugestões, para a gente desenvolver essa coragem de seguir adiante, de viver, de encontrar novas soluções quando o tédio aparecer. E que o Mestre Jesus nos envolva mais uma vez com o seu amor, com a sua paz, com a sua luz, nos fazendo lembrar o seu exemplo de coragem, coragem de viver, coragem de amar. Que Ele nos abençoe hoje e sempre.